Olá pessoal, tudo bom? Gente, estou aí há mais de 10 dias sem gravar, né? E vocês devem ter estranhado um pouquinho, mas tá tudo bem, tá? Graças a Deus. Não foi nada de nem coronavírus, não. É que a semana anterior fez muito frio e ficou um pouco difícil, né? Porque tava muito frio. E aí a outra, né, eu aproveitei para adiantar algumas coisas assim da vida, do nosso, né, da vida assim, exames de rotina, essas coisas, botar tudo em dia. Mas graças a Deus tá tudo bem. E aí hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, um colorido aqui com esse livro, né, o mesmo lá da World of Flowers. E nós vamos fazer então uma técnica do dourado. O pessoal tá comentando aí no canal se eu não tenho alguns outros livros, né? Da Maria Trolle, aqueles outros lá da... Eu não sei o nome da outra, que é um pouco difícil. E aí, gente, eu realmente não tenho, porque eu preciso, eu preciso melhorar um negócio em mim, que é o seguinte. Eu tenho um pouquinho de agonia de ver materiais assim parados de artes, né? Porque o tempo nos ensina, né? E eu já tô com 41, e aí eu vi que muitas vezes imagino que muitos de vocês já devem ter essa percepção, né? Às vezes a gente compra coisas, roupa, sapato, enfim, coisas que depois a gente não usa, que a gente gasta um dinheiro assim desnecessário, né? E quando a vida te dá altos e baixos, em determinado momento que vem, né, que a gente passa, né, eu acredito que a maioria passe, aí você percebe, assim, né, o quanto você às vezes desperdiçou de uma maneira desnecessária, né, e você pensa assim, poxa, se tivesse economizado mais, né, tinha uma poupança, tinha guardado um dinheiro. E aí, ao longo dos meus anos, eu fui me policiando para ter esse cuidado, sabe? Para não ser uma pessoa extremamente consumista, em todos os sentidos. Então roupa, né? Aquela coisa, o que que eu uso, o que que eu gosto e o que que eu não uso, né? E será que realmente eu preciso? Quando eu tô, né? Porque quando a gente não pensa, quando a vida não te ensina o quanto aquilo tem um sentido, a gente age muito no impulso e no automático. E é isso, e artes é a mesma coisa comigo, sabe, assim, porque eu já comprei materiais que depois eu não usei, aí venceu, né, perde a validade, né, então aquilo se perde. Então eu tenho esse cuidado. Assim como também procuro reciclar as coisas. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tinha uma caixinha, eu tinha não, olha só que legal. Essa caixa veio numa flor que eu ganhei do meu esposo no ano passado, né? No Dia dos Namorados. E ela fazia parte do arranjo. E ela era toda crua, porque ela não parecia, né? O arranjo estava feito nela com aquela espuma, sabe? Que guarda. E esses dias, eu tinha comprado esses aqui, ó, pra fazer uso guardar meus lápis, né? E a gente fica com essa mania, né, de comprar tudo. Eu vou comprar. Eu preciso de um porta-caneta. Eu vou comprar. E já, né, diante desse minha reflexão na vida, assim, de coisas que eu até vejo também em programas, né, quantas pessoas gastam. Eu tava olhando essa caixinha e falei, gente, essa caixinha, se eu forrar com tecido, um popeline, pronto, ela vira um divisório perfeito. E foi o que eu fiz. Então, eu comprei um popeline, passei cola nela, cola normal, viu? Cola de papel. E pronto, cobri ela, ó, virou pra mim já virou um suporte pra mim. Dentro, pra fazer algumas divisórias, o que que eu fiz? Eu pintei de verde. Sabe o cano que vem dentro do papel toalha? O rolo do papel toalha, né? Ó, ele é bem duro. Então, dentro ele vem um cano de papelão bem resistente. Então, eu dividi em 3, pintei de verde, coloquei aqui. E assim eu vou colocando as coisas por divisão. Olha que legal. Isso aqui não precisa ser necessariamente uma madeira. Pode ser um papelão resistente, que a gente compra um produto, vem numa caixa boa e a gente aí vai reciclando. É uma ideia aí que eu coloco pra vocês. E aí fica um charmezinho lá na minha mesa. Olha lá, né? E eu não precisei fazer uso, assim, de
de comprar, né? Comprar. Outra coisa é essa canequinha, ó, que graça. Gosto muito dessa caneca de cerâmica e ela quebrou. E a cerâmica, não sei se vocês sabem, quando ela quebra, quando ela racha, principalmente por dentro, não é interessante que vocês usem mais. Por quê? Porque aquela rachadura vai criar uma entrada assim para fungos, né? Porque mais você lave, aquilo vai ficar exposto. Então eu tiro ela do uso e aí é o caso aqui, né? Então o que eu fiz dela também? Fiz um porta-pincel. Tá bom, gente? Então eu tava querendo assim conversar com vocês. Olha lá o que a gente vai fazer hoje. Dessas coisas, porque às vezes o pessoal comenta, você não tem tal livro, você não tem tal livro, ainda não, tá? Depois, assim, eu compro, vou trazendo pra vocês aos pouquinhos. Mas, vejam só, tudo aquilo que eu ensino pra vocês em um colorido, pode ser feito em qualquer colorido. Então, uma técnica, assim, de um dourado, de efeito de dourado, você pode fazer em qualquer outro livro, em qualquer outro colorido. Então não se prendam a eu estar com o mesmo livro que vocês, tá? Não se preocupem com isso. Aprendeu, entendeu o processo de como criar o dourado, faz aonde você achar que você quer aplicar essa técnica, tá certo? Inclusive, ela muda o material. Mas quando a gente entende o processo de fazer um efeito, de um dourado, de um tecido, de um cabelo, o princípio é praticamente o mesmo em qualquer técnica, seja na pintura a óleo, na pintura acrílica, seja no grafite, sabe? Vai mudar o material, claro, e cada material vai responder de uma maneira, né? Isso é um fato. Mas entendendo, por exemplo, se eu entendo aqui como que eu construo esse volume com o amarelo e as suas tonalidades para fazer o efeito de um dourado, praticamente vai ser o mesmo princípio que eu vou levar para tinta óleo. Claro, fazendo uso lá do que? Da tinta óleo. Mas eu vou buscar entender as mesmas cores, criar esse mesmo volume, certo? Mesma coisa acrílica, mesma coisa aquarela, tá bom? Então vamos lá. Pra gente fazer esse dourado, eu gostaria de fazer algumas lives com vocês. Eu não sei se eu sei, gente. A gente conversar, né? E eu sei que todos nós, a gente tem muita coisa para compartilhar um com o outro. Isso é muito importante. Às vezes a gente ouve de alguém algo que também nos faz útil, né? Por estar passando por aquele momento, ou por precisar no momento daquele conselho também. Então, isso também é muito legal, né? Por isso que às vezes também eu gosto muito da presença. Apesar do online estar ficando muito divulgado, eu acredito que no futuro, assim, eu quero ter muito um ateliê grande para receber as pessoas, né? Porque não é só pintar, é uma troca, né, de presença. E aquilo faz tão bem, né, a gente ver pessoas. E a pandemia bem tem mostrado isso, né? E então tá, bem, a gente vai conversando mais. Aqui agora, então vamos lá. Eu fiz já os cantos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra adiantar, né? Então, nos cantos, ó, eu fiz o efeito assim do dourado com a sombra, com um sombreado. Aqui eu deixei uma parte para que a gente faça juntos. Ó, então fui fazendo esses cantos, né? Fiz os 3. Falta esse aqui que eu vou mostrar. Será que a gente começa pelo canto? Então vamos, né? Então vamos começar aqui pelo canto. É a mesma cor daqui do pezinho. Então, como que a gente constrói esse canto? Deixa eu aproximar. Esse barulho de uma coisa... É o tripé, gente. Ele é engraçado, ele é novo, mas como ele é um material bem duro... Bem, o lápis que eu tô usando é o lápis da Faber-Castell, o Polychromos, tá? E vou já mostrar pra vocês quais são as cores pra gente construir esse efeito, pra que você encontre aí no seu estojo. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui, ó, amarelo, a gente vai precisar aqui mais ou menos de uns 2 tons, variando. Um marrom escuro, um marrom assim intermediário, que eu considero um ocre. O laranja ele dá um tchan,
E depois, para fazer o sombreado, a gente vai usar um cinza. Então, a princípio, é isso aqui, né? Então, vejam aí bem as cores, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cores. Cadê meu papel de teste? Uma outra coisa importante nessas cores, nesse momento agora, é a ponta. Então, agora sim, vamos precisar de ponta. Então, como eu falo pra vocês, às vezes o pessoal fala assim, ah, gasta muito. O que gasta muito no lápis de cor é a gente ficar toda hora apontando. Então, se você tá colorindo algo que você não precisa de uma ponta fina, tipo, uma ponta assim, responde bem, então não usa, não faz a ponta, né? Justamente para que você conserve mais o seu lápis, porque são materiais caros, né, gente? Agora, quando você vai fazer um colorido que você precisa de ponta, aí não tem jeito, aí vamos fazer ponta. E aí, então é isso. Então eu vou precisar, no caso de algumas cores com ponta, e aí vocês vão entender por quê, e as outras nem tanto. Vamos lá. Então eu tenho aqui, né, o desenhozinho. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar do claro. No meu caso, né, eu sinto uma facilidade de construir o processo com o claro. Então, a gente vai aqui com o amarelo, o mais claro de todos, e eu vou pintar geral. Nunca coloque força, né? Não bote força se não é o seu, não é o efeito. E principalmente quando você vai sobrepor. Quando a gente sobrepõe o lápis, temos que ser sutis, né? Fazer uma pintura muito leve, criando gradativamente a camada para que ela fique muito bonita. Se você colocar muita força, o lápis já começa a soltar muita cera e aquilo empasta e depois você não faz um efeito bom. Se o lápis for de qualidade, como o Caran-d'Ache, né? O Pablo da Caran-d'Ache. E o estojo caro, né, gente? Minha Nossa Senhora. Tô pesquisando, mas sei lá. É isso que eu falo, sabe? Assim, não é dizer assim, ah, eu poderia até comprar e parcelar. Eu poderia, sabe? Não é dizer assim que eu não posso. Mas aí eu pergunto, será que é preciso? Se eu já tenho um estojo tão legal da Policromos? Eu sei que o pessoal do canal gosta de ver material. Mas aí, o meu foco, como é mais ensinar vocês a fazer, né? Então, eu mesmo acabo indo para outros canais para ver para ver como é um determinado lápis. Mas, e aí eu vejo que isso é legal, vejo que isso é importante. Mas aí que tá, né, gente? Como eu sou realmente uma pessoa que eu boto a mão na massa, tipo, vocês estão vendo aqui no meu canal que eu sou mais de ensinar como fazer do que ficar focando muito em mostrar o material, né? E eu sei que mostrar o material é importante. Eu também gosto de ter, né? E gostaria de ficar comprando, mas será que eu preciso? É isso que eu me pergunto, né? Vou usar? Mas, enfim, né? Ainda assim, o Pablo é um investimento bom também, né? Assim como o da Faber-Castell, mas ele é mais caro. E eu tendo esse estojo da Faber-Castell, veja, ele tá novo, né? Meus lápis estão bons ainda. Então eu penso que o ideal é eu complementar ele comprando agora as cores avulsas, né? Aquelas que eu sinto falta. Por exemplo, esse estojo da Policromos, esse aqui, ó, ele não vem com um tom de rosa claro, né? Como se fosse um tom de pele. Os cinzas dele também tem uma graduação muito pouca, só são 2 cinzas. E um é muito claro e o outro é mais ou menos. Então, assim, eu vejo, quando a gente começa a colorir, você começa a sentir falta de algumas cores. Bem assim, é pintar. E aí, nesse caso, eu vou comprar esses lápis avulsos. Então, olha só. Aí eu fiz, então aqui eu não vou pintar a florzinha, né, que ela vai vir de outra cor. Então, agora, eu fiz um geral no amarelo, né? Um amarelo muito clarinho, né? Quem tiver o estojo da Faber-Castell é esse aqui, né? Essa cor aqui, tá? Vamos lá. Bem, agora eu vou pular, né? Então, agora que eu já tenho um amarelo bem colocadinho, eu venho pro meu ocre, né? Pro meu tom de marrom claro, que é o Amber. Vocês estão observando? Com o tempo vocês vão observar isso também. O nome das cores também se encontra nas tintas, sabe? Quando a gente faz uso do material profissional,
Isso é comum. Então, você veja que essa cor existe na tinta, né? Nos estojos de aquarela. Bem, aqui agora, eu não vou fazer o uso geral como eu fiz o amarelo. Eu vou apenas nas pontas. E uma outra coisa é que você, nesse caso agora aqui, você vai colorir de uma maneira leve, com pequenos riscados. Como assim, Érica? Assim, ó. Em vez de você fazer assim, né, quando a gente tá colorindo, a gente começa a colorir, a gente faz assim, né? Tchá, 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 tchá. Você vai colorir assim, ó. Numa única direção, puxando o colorido. Ó. Tá entendendo? Então, ó, daqui pra lá, daqui pra lá. E vai repetir esse processo lentamente. Olha a diferença do riscado do que se eu faço isso. Nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Então, só nas pontas eu vou fazer isso, ó. E também de uma maneira leve. Bem, o meu meio, eu conservo ele no tom amarelo. Então, eu não vou fazer isso em tudo. Apenas nas pontas. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem. Colorir é uma maravilha. Eu acho, assim, muito tranquilo. E eu acho uma maneira muito didática e também de uma maneira mais livre, sem muita cobrança, da gente aprender também a pintar. Porque como eu falei pra vocês, o efeito que você leva num colorido, depois você leva na pintura. Quem tá pintando, quem quer pintar. E como o colorido é o desenho já pronto, por isso que eu digo que fica uma coisa mais leve e mais livre, né? Porque eu não fico preocupada de construir uma composição, como na pintura. Já tá pronto o desenho, é só vir colorir. Agora a gente vai fazer uso desse amarelo, do segundo tom de amarelo, tá? Não preciso também de uma ponta, porque eu vou fazer uso dele mais assim, ó, no meio, pra gerar e também riscando de leve, né? Fazendo pequenos risquinhos, pra gerar aquele tom dourado bonito do amarelo. Mas não vou cobrir tudo, tá? E assim eu vou... Agora eu vou fazer o que? Eu uso do marrom, né? Então agora com o marrom, também com ponta, eu volto pro canto. Então esse marrom mais escuro, ele vai intensificar a minha área de sombra, que é no canto, são nos cantinhos do desenho. Então, gente, se inscreve no canal, deixa o like, é importante pra gente.
é muito importante, porque faz a diferença, né, até na monetização do vídeo. E eu peço a vocês, tá? É uma maneira, assim, de vocês também me ajudarem. É deixar o like, deixar um comentário. E agradeço a todos que já estão deixando comentário, que deixam sempre, né, um carinho enorme. Eu tô acostumada aí com o nome de muitos de vocês. O meu celular já até escreve o nome de vocês no automático, de tanto que eu respondo, né? Eu respondo todos, eu gosto de responder todo mundo. Eu acho um carinho vocês estarem comigo, então eu acho que da minha parte também tem que ser um carinho responder. Tenho ido no Instagram de muitos para dar uma olhadinha na pintura, no colorido, por isso que eu vi também, é bom também, tá? Que aí eu vejo lá e percebo qual é a dificuldade, às vezes de um, de outro, e aí vou trazendo aqui para o canal para ajudar. A sobreposição, eu tenho observado no Instagram de muitos, no colorido, tem sido a dificuldade com muitos, né? O hábito de pintar só com uma cor ou duas no máximo, fazendo um pouco a mesclagem, né? Eu tenho visto isso, e vejam como faz um efeito muito legal. Mas tudo bem, é assim mesmo, a gente vai aprendendo, e à medida que eu for trazendo e mostrando, aí vocês também vão entendendo a diferença e a importância de fazer sobreposição. Mas no geral, vocês são os artistas lindos, queridos, tenho visto o trabalho de todos. De quase todos, né? Quem me marca assim que tá me seguindo, eu vou lá ver. Observem que eu tenho deixado o coração pra vocês, faço comentário. Às vezes deixo só um coração, pra mostrar que eu passei na página de vocês, tá? Eu acho um movimento lindo a gente pintar, a gente colorir e a gente se unir nisso, né? Assim como vocês estão aqui comigo no canal, aguardando, né, um conhecimento, aguardando uma aula, eu também fico ansiosa por vocês, assim, em aguardar também de vocês um comentário, um like, assim, é a maneira que vocês me mostram que vocês estão me assistindo, que vocês estão gostando, né, ou às vezes até alguns fazem um comentário, assim, de uma crítica construtiva, eu aceito, quando é muito bem colocado, ou faz um comentário, assim, de algo que eu não sei, e vocês podem observar que eu agradeço, eu falo, olha, eu não sabia. Aqui, gente, então agora é o laranja. Então, com o laranja, já continuo. Eu vou, então, fazer alguns toques apenas para gerar aquele tom mais escuro, né, mais dourado, vamos assim dizer, do ouro. Ó, vê? E vejam que nessa hora é a mesma coisa, é risquinho, porque justamente para que uma cor não apague a outra. Então, eu tenho que perceber todas as cores que eu usei, porque é esse efeito bonito de um sobre o outro que vai fazer esse efeito aqui do cantinho do dourado. Então, é isso. Então, continuem me escrevendo, eu vou lendo. Adoro o carinho de todos. Dou risada às vezes com alguns comentários engraçados. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, não sou de levar nada a ferro e fogo. As minhas questões na vida é comigo mesma, na cabeça. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né? Eu já tive, né, uma pessoa que eu tô sempre me cuidando da mente para evitar as ansiedades da vida, né, que surgem. E é isso. Mas eu adoro o comentário. Ó, então aqui nas pontas a gente vai fazendo esse jogo também com o laranja, né? Então aqui é um laranja, né? Você fala, Erika, meu estojo, qual é a cor? Laranja. Então, o que você vai pegar? 2 tons de amarelo, um tom de marrom escuro, um tom de um marrom mais clarinho, né? Que é praticamente um amarelo ocre. E um laranja. Isso é suficiente pra gente construir aqui esse efeito. E tô no canto, né? Então, vocês observaram que mais pro meio, quem a gente usou mais foi o amarelo claro e um pouco do amarelo escuro, né? No geral, todo mundo ficou mais pros efeitos de cantinho, ó.
que aí já fez toda a diferença. Olha que legal. Então, tá vendo? E se você quiser, aí você pode dar uma fortalecida, uma intensificada depois, volta pro tom do amarelo mais escuro. E no canto agora, ó, você dá também uma... Só que sem a necessidade da ponta, né? Tô usando ele na lateral. Você só pra intensificar um pouquinho esse tom de amarelo mais escuro. Pronto, pra finalizar. Não uso o blender nesse efeito, por quê? Porque ele tem horas que a gente quer justamente o efeito do lápis de cor, do riscado do lápis de cor, né? Dessa mesclagem de uma cor na outra que é muito bonita. E o blender, ele desmancha. Então, o blender é mais quando você quer desmanchar isso. E nesse caso eu não quero. Né? Então, preste atenção às vezes também nesse uso do blender, se você quer o efeito dele ou não. Outra coisa assim também que eu quero, né, pedir a vocês, ó, aí o amarelo, viu como ele já fez uma coisa bonita. Uma outra coisa assim que agora vamos pro cinza. E uma outra coisa que então eu tô pegando um cinza assim, ó, de um tom mais escuro, tá? Ó, a ponta dele. E aí, com esse cinza, eu vou só fazer aqui o cantinho do desenho, que é pra gerar a sensação da sombra. Ó, deixa eu ver se vocês estão me vendo aí. Então, gente, uma outra coisa assim que eu ia também falar pra vocês é a questão do compartilhar. Então, quando você sabe que você tem aquela amiga ou aquela pessoa que também faz colorido, que também tá na aquarela, que também quer aprender a desenhar, então vocês compartilhem o vídeo, tá? E aí vocês também vão estar me ajudando na divulgação do canal, do trabalho. E facilita até para ele crescer. O compartilhamento é muito importante, porque aí um manda pro outro e aí ele cresce mais rápido. Ó, então vejam que aqui, ó, no cantinho do desenho, e você não precisa colocar em tudo, né? Só para fazer um efeitozinho, você vai colocar esse cinza. Ó que legal. Que aí vai gerar aquela sensação de que existe uma luz de cima e que esse objeto está fazendo uma sombra no papel, né? Esse desenho. Pronto, olha aí que legal. Então já está pronto os 4 cantinhos, né? Me acompanharam aí é o mesmo processo em todos. E aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou editar pouco esse vídeo. Ele vai ficar um pouco longo, mas pra vocês entenderem aqui, pra gente também conversar, né? Nem tudo tem que ser tão rápido. Vocês vão assistindo aí com calma. A gente vai usar as mesmas cores do cantinho. São as mesmas cores, é o mesmo efeito. Então, vamos lá, ó.
amarelo, né? O amarelo mais claro. Agora que como vocês estão me assistindo e já vão ver aqui o processo, eu já vou fazer o amarelo geral em tudo. Então, com o amarelo aqui, ó, eu vou... Dá pra ver? Dá. Eu vou fazer... que é o mesmo efeito que eu fiz nesses dois. Eu vou fazer até... Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esses dois aqui pra vocês entenderem. E depois faço o geral. Então, ó, eu tô riscando conforme o movimento do pezinho. Pronto. Ok? Nesse caso, eu usei também, eu acrescentei, agora que eu tô vendo aqui, eu acrescentei um tom de amarelo. Então, eu tô com 3, então, quais são as minhas cores? Vamos lá. Eu tenho 3 tons de amarelo. Depois eu venho com amarelo. Ó o degradê dele, que legal. Não se prende ao nome. Pensa que é nesse degradê que você tem que achar aí na sua caixa, parecido. Normalmente as caixas vêm com, de 36 cores, vêm com amarelo assim também. Se você não tiver 36, for 24, você pode ver aí o que se aproxima. Às vezes um vermelho mais clarinho, às vezes o vermelho claro ele também faz um efeito de um dourado, assim, mas cuidado com o vermelho, mas às vezes ele cai bem. Então tá, ó, então viram? Então com esse amarelo aqui muito mais claro, eu fiz o geral aqui nesses dois, ok. Com esse amarelo um tanto mais limão, foi onde eu passei aqui, ó. Ó lá, que é esse aqui, né? Tá vendo, ó? É esse tom. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fazer um leve riscadinho. Aqui. Ok? Tá. Agora aqui. Não vou pra esse amarelo, lembra? Agora eu pulo. Eu vou pro ocre. E aí aqui assim vem o truquezinho, presta atenção. Quando eu passo de uma perninha pra outra, eu tenho essa divisória do desenho. O que acontece? Então aqui nessa parte, eu não quero... Eu quero que ela se sobressaia sobre esse. Então aqui... Eu não vou fazer o uso desse amarelo ocre com força, eu vou fazer o uso dele fraquinho, para que ele continue mais claro que o de cá. Vou até fortalecer aqui um pouquinho. Aqui em cima eu já não faço uso, por quê? Porque eu quero o tom claro. Chega mais perto ainda. Já nessa divisória, dessa perninha pra essa aqui, ó, nesse canto, vai ser mais escura. Continuo pintando de uma maneira a fazer pequenos risquinhos. Uma outra coisa é virar o lápis. Às vezes a ponta, você tá no uso de um lado, ele já começa a ficar meio fraco, vira assim, ó, gira assim o lápis, ó. Gira. Que a outra ponta, o outro lado dele tá mais afiado. Ok? Aqui, mesma coisa, ó. Então, gente, aí tem uns livros de colorir. Eu não quero dizer aqui o nome da autora. É chato, e eu sei que vocês gostam, hein? Muita gente pode gostar. Mas não gostei não, gente, dos desenhos. Uns desenhos esquisitos, danado. Não faz assim muito o meu jeito, sabe? Aí eu também não compro. Viram como já tá saindo? Agora eu vou pro marrom. Vou fazer a mesma coisa. Então, onde eu coloquei o amarelo ocre, eu vou fazer pequenos riscos do marrom. Que é o marrom que vai me dar a sombra. E, novamente, não vai fazer assim, ó. Eu tô fazendo riscos, tá? Não pinta assim. Não, vai assim, devagarzinho, pra você ter o controle do colorido e conseguir deixar as partes, quando ele surge, ó, por exemplo aqui, vocês estão vendo um mesclado bonito aqui?
Então aqui já tem um risco do amarelo de baixo. Então são esses efeitos que vocês precisam começar a aprender a deixar para fazer o efeito. A mesma coisa na pintura, a mesma coisa na pintura. Ô, gente, tem uma hora assim que eu preciso de uma lupa, sabe? Ai, meu Jesus, a pessoa tem... Eu tenho 6 graus nos olhos, 5,5, sei lá, 6. E aí tem uma hora assim que uma lupa ia bem. Laranja, eu até tenho ela, não sei nem cadê. E você sabe que os artistas hiperrealistas, eles usam a lupa mesmo. Porque tem hora que você precisa mesmo. Também o olho da gente, coitadinho, né? Ó, o laranja, só uns risquinhos. Aqui tem até pouco, deixa eu fazer mais um aqui. Cuidado com o laranja, ele é muito forte, né? Ele se sobressai bastante num colorido, o laranja. O laranja é fantástico para determinados efeitos, justamente por causa dessa força que ele tem para cobrir. Então, nesse caso aqui, cuidado com o uso dele. E aí agora eu volto aqui, ó, com o meu amarelo mais dourado, vamos assim dizer, para finalizar. Eu passo ele aqui por cima. Então, pessoal, até aqui, né, já tá de bom tamanho esse vídeo. Então eu vou parar, concluir. Vocês viram aí o efeito, que legal. E no segundo vídeo, numa segunda parte, eu vou continuar a pintura e vou explicar para vocês como que eu fiz aqui esse fundo já da garrafa de vidro. Vou continuar de uma maneira acelerada, depois que eu explicar. Mas aí na segunda parte vocês vão entender, tá bom? Então até a segunda parte. Beijão, gente. Até o próximo vídeo.